Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. Isso aí tá, inclusive, no livro do Paul Kennedy, né? A Ascensão e Queda dos Grandes Impérios, ele vê mais... O que ele fala? Ele estuda nos últimos 500 anos a Ascensão e Queda das Grandes Potências, que é o título do livro dele. E todos eles foram pelo mesmo motivo. É o expansionismo militar, de tentar dominar o mundo. Mas já que o Nicoleles citou do Império Romano, é interessante, tive esse insight agora, você vê o movimento que os Estados Unidos está fazendo agora, é o mesmo movimento que o Império Romano fez quando ele chegou no auge da sua expansão. Aí ele dividiu o Império Romano em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que era a parte do Oriente, depois virou o Império Bizantino. E aí ele se concentrou só ali, mais pro lado da Itália e da Europa ali. Que esse movimento que os Estados Unidos está fazendo é muito parecido quando ele fala da doutrina Monroe, né? Eu me expandi pelo mundo inteiro, deixa eu tentar me concentrar só no hemisfério ocidental aqui. Mas esse é o último ponto daquela trilogia que eu estava fazendo aqui. Ele chega e fala, para você manter isso, você tem que aumentar os gastos militares. Sim. Ele quer aumentar em 50% o budget militar, para 1,5 trilhão. De onde ele vai tirar o dinheiro? Não vai tirar. Se ninguém está comprando a dívida americana. Não tem mais mercado para isso. Quando o Brasil comprava um barril de petróleo da Arábia Saudita, né, ele pagava um imposto para os Estados Unidos, porque você tinha que comprar em dólar. O Brasil tinha que ter dólares, mas a transação, mandar o dinheiro lá para a Arábia Saudita, eles mandam coisa, passa por Nova York. E tem o IOF lá de Nova York. Além de você ter que comprar dólar para você poder sobreviver, você tinha um imposto. Tá? Se isso some, se isso acaba, porque agora você vai negociar em real, em criptomoeda. Não, ien não, porque é do Yuan, perdão. Vai pelo Yuan, né, RMB, né? Acaba. Você não vai ter essa fonte de imposto global, né? Então, quando ele fala, foi a mesma coisa que os imperadores romanos fizeram. Vamos ampliar os gastos militares. Aí ruiu, aí despencou por dentro. A história se repete. Tá se repetindo. E o que os Estados Unidos tá fazendo, porque aí você vê os próprios aliados dele, vai se voltar contra, porque ele tá agredindo os próprios aliados, né? Exatamente. Mas isso não tem lógica. Não tem lógica. Não, Então, mas por quê? Welcome to the 21st century. Mas, antigamente a gente via, pelo menos, os interesses eram escondidos, né? A gente vai invadir o Iraque e dava um motivo que era esdrúxulo, não falava mentira. A verdade. Hoje em dia fala a verdade. E tá tudo bem. Tanto não tá... É porque só sobrou pra ele a força, né? Então, mas por que mudou isso? Por que ele usa... Por ele fala realmente a intenção? O cara é um tosco, né? Começa daí, né? O cara é um tosco completo, né? Você veja, tudo que ele fala é de um absurdo. Ele foi fazer o discurso lá em Davos, foi o maior desastre diplomático da história americana. Os caras sentados lá ouvindo o cara falar, ninguém acreditava no que estava ouvindo. E veja, ele está começando a ter a debandada da própria base. Republicana? Porque os caras com essas tarifas, teve pequenos empresários americanos no meio oeste americano que perderam suas fazendas, perderam seus pequenos negócios, outro dia apareceu um cara que perdeu a sua marcenaria, que votou nele 3 vezes e falou, eu fui enganado. Porque eu perdi a forma de ganhar a vida, né? Então, ou seja, quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 89, 20 de fevereiro de 1989, isso era verão aqui em São Paulo, eu fui de manga curta, desembarque no Kennedy Airport, nos Estados Unidos, nevando. Eu falei, vou morrer. Eu queria telefonar pra minha mãe. A primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, como é que eu ligo pro Brasil? Né? Dona Giselda Aí... eu saio do aeroporto, greve dos transportes coletivos. Não tinha como eu ir para a rodoviária, pegar um ônibus, sei lá. Tive que pegar um táxi, né? Que era, imagine, eu tinha que ir para Filadélfia. Aí o cara entra no táxi, o cara vai para mim assim, eu mal falava inglês, né? Você sabe que tá tendo uma greve, né? Eu falei, sim, eu vi, o preço aumentou. E eu falei, não, tudo bem, não tem importância. Eu tinha ido para os Estados Unidos, a fortuna que eu cheguei nos Estados Unidos era $1.200. O cara falou $300 para chegar na Filadélfia. Eu perdi um quarto da sua riqueza. Da minha riqueza nacional. Aí no meio do caminho o cara fala, não, muito simpático, onde você é? Do Brasil, tal, legal. Esse carro é da máfia de Nova York, então eu falei, bom, já perdi um quarto do meu budget, vou sumir aqui em New Jersey, né?
Então, esse país não existe mais. O país que eu conheci em 89, que aceitava imigrantes, que aceitava jovens cientistas para trabalhar nas universidades americanas. Sim, eu fui tratado... Cheguei lá, né? Imagina, eu chego no... Mas isso foi o que tornou os Estados Unidos o que Claro, é. sim, claro. Não é? Exatamente. Tá negando agora, né? Cheguei lá, né? Imagina, eu dei o dinheiro pro cara, falei, tô morto, né? Não vou comer, não sei o que eu vou fazer aqui. Cheguei lá, contei a história pro meu chefe americano. O cara, não tem importância, o meu grant paga. Você tem o recibo? Eu falei, tenho. O cara me pagou. Ufa. O cara me salvou. Aí ele me pôs na casa dele, não tinha onde ir. O cara me pôs na casa dele por uma semana, né? Mas você mal conhece o cara. O cara falou, não, você chegou agora do Brasil, tal, fica lá em casa até você achar um lugar. Foi me ajudar a achar um apartamento para alugar. O chefe do laboratório, tá? É um tempo que não existe. Não, e outra coisa, eu contava para o que era a vida no Brasil, discutia, né, política, os caras ouviam. Os caras tinham interesse em saber o que era o Brasil nos anos 80. O mais divertido, minha primeira palestra, vou dar uma palestra, primeira palestra oficial, né, como cientista e tal. Termina a palestra, vem um professor, nossa, gostei muito bom isso aí. Onde que você estudou? Eu falei, na Universidade de São Paulo. Ele falou, em que parte da Califórnia? Eu falei, um pouco mais ao sul, entendeu? Isso não mudou, isso é ali igual. perto da... mais ao sul. Sabe, São Francisco, 12 Santo mil André, quilômetros. São Bernardo, aí tem São Paulo. São Paulo. Não, eu passei por isso, isso tem. Mas era uma outra história, né? E à medida que eu fui vivendo lá e fui passando e vendo, né, a realidade, era impressionante, porque os americanos não são expostos a notícias do mundo, não eram, e não são agora também. O que acontecia, as ações do governo americano no exterior, ninguém tinha a menor ideia. Também. Não, mas ninguém tinha a menor ideia, porque não sai no noticiário. Ah, tá. Eu assisti, o primeiro bem que eu comprei, quando eu achei esse pequeno lugar para morar, foi uma televisãozinha colorida, portátil, para aprender inglês ouvindo o night shows à noite, né? Os talk shows. Foi sensacional. David Letterman. Eu devo ao David Letterman aprender inglês, porque eu... Mas antes dele, como chamava? Não. Johnny Carson? Johnny Carson, assisti Johnny Carson toda noite durante anos. Enfim, fui numa loja de um iraniano, no centro da Filadélfia, comprar a porcaria da televisão, né? E aí eu conversando com o cara era imigrante como eu, né? O cara veio do Irã, né? E falando, né? E aí eu cheguei no laboratório e falei, encontrei um cara do Irã. Os americanos do laboratório, onde? Onde fica isso? Ninguém tinha a menor ideia, né? Mas todo mundo estava curioso de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas. Acabou, isso sumiu, essa abertura, né? E o fato que eu fui bem tratado. Eu fui bem recebido, né? Isso vai refletir daqui uns 10 anos nos Estados Unidos, agora não tem mais essa fuga dos cérebros de lá, né? Ninguém quer ir mais. Você consegue acreditar que não, né? Não receber mais esses cérebros. O ex-presidente da FIFA foi na TV suíça dizer que os suíços não deviam ir para a Copa do Mundo. Nossa. O Blatter foi na televisão dar uma entrevista lá. Então, cara, vai ter uma Copa do Mundo lá e... O pessoal tá pensando em boicotar já, né? Não, começou, os caras começaram a ver. Medo da galera ir lá e acabar numa jaula, né? Acabar numa jaula, né? Com um monte de argentino do seu lado, né? Já pensou? Nossa, que pesadelo. Né? Assistindo o jogo e a Argentina ganha de 4-0 de nós, né? No meio da cadeia, né? E qual que é a chance que a gente tem para esse novo modelo que tá surgindo, o que o Brasil pode fazer e o que a gente está fazendo para não ficar para trás nessa história, né? Tecnologia... na verdade, o Brasil cometeu um erro crucial lá na década de 80, né? Quando a gente adotou o consenso de Washington. Tá né? falando do final da ditadura, finalzinho... O finalzinho foi quando a queda do bloco soviético, os Estados Unidos impôs via FMI, Banco Mundial, né? Todo o consenso, essa cartilha do consenso de Washington, que a gente chama da ascensão do neoliberalismo, né? E o Brasil, daí então, ele só se desindustrializou e ficou refém, né, desse modelo. Por que a gente fez isso? Que eu costumo brincar, o primeiro discurso da austeridade fiscal, do livre comércio e do livre fluxo de capitais. Isso interessa para quem? Para quem já é forte. Né? Então, os Estados Unidos implementou esse modelo, obrigou os países a adotar, porque para ele... Era interessante. Abre o seu mercado. Eu já sou... As melhores empresas são minhas, os melhores produtos são meus. É óbvio que eu quero que se abra o seu mercado, né? Livre fluxo de capitais. Quem emite a moeda de reserva mundial sou eu. É óbvio que eu quero que minha moeda circule livremente no seu país. Austeridade fiscal. Eu fortaleci toda a minha indústria, inclusive negando o que o Império Britânico quis, a Inglaterra quis, que é
ficou até famoso aqui com você, né? O Elias e a Renata. O relatório sobre as manufaturas do Alexander Hamilton foi justamente isso. A Inglaterra, o Celso Furtado fala muito isso no livro dele, O Mitos do Desenvolvimento. A Inglaterra queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e depois, na segunda Revolução Industrial, que veio os Estados Unidos, Japão, Alemanha, esses outros para a França, entraram na segunda, mas a Inglaterra, o Império Britânico, era a potência industrial do mundo. E, obviamente, ela queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola. Isso fica me exportando commodities e zerou tarifa com os Estados Unidos para incentivar que ele não se tornasse a potência industrial. O Hamilton falou não. O Hamilton foi o primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Primeiro cara. Pegou e falou não. A gente vai proteger a nossa indústria nascente, vamos levantar a barreira tarifária, podemos continuar exportando commodities, mas nós vamos fortalecer a nossa indústria. O que a Inglaterra tentou fazer com ele é o que ele fez com o resto do mundo depois. Quando os Estados Unidos implementou o consenso de Washington, ele fez exatamente o que a Inglaterra tentou fazer com ele. Não precisa desenvolver indústria, eu vou te dar, vai chegar muito mais barato. A Inglaterra queria que os Estados Unidos fosse o Brasil dela. Exatamente. Grande fazendão. E aí nós seguimos esse modelo. O que a gente fez? A gente desindustrializou, a gente matou. A gente tinha indústria, tinha gurgel de carros, tinha computadores, a Cobra, né, tecnologia, que era até ligada ao Banco do Brasil na época. Itautec. A gente tinha a Engesa na indústria de defesa, equipamentos militares de indústria de defesa, era avançada na época, considerada. O que sobreviveu de tecnologia para a gente falar? A gente está na fronteira tecnológica. A gente estava comentando a Embrapa, que produz tecnologia agrícola para o nosso agronegócio ser competitivo, e a Embraer, que era estatal, cara. Aí quando a Embraer passou toda pequena empresa, tal, passa por que a gente chama aquele Vale da Morte, que é uns 2-3 anos que ela fica sem financiamento, e aí ela não consegue dar o catch-up ali, né, para se tornar competitiva. Enquanto está na mão do Estado, o Estado vai lá e banca. Aí depois que ela chegou no nível de competitividade, privatizou a empresa. Entendeu? Mas, quando você olha, tem um índice que se chama Índice de Complexidade Econômica, a gente só está na fronteira tecnológica com a Embraer. E quando a gente olha em tecnologia agrícola, né, e a Petrobras na indústria petrolífera, que é a única que teve capacidade, porque era do Estado, de desenvolver tecnologia para alcançar o pré-sal. Você sabia que todas as indústrias petrolíferas do mundo que teve aquele leilão dos campos, eles voltaram atrás. A última que voltou atrás foi a Shell. Acho que precisava não sei quantos bilhões, ele falou, não, há risco de chegar e não achar nada, não vou pôr. Quem põe dinheiro a fundo perdido é o Estado, cara. Estado, claro. E no momento que você abre as ações da Petrobras em Nova York, você põe a Petrobras sob o risco do sistema legal americano. Exatamente. Porque você agora tem acionistas americanos. Você falou todo esse problema do passado, e daqui pra frente? O que a gente tá fazendo? A gente tem um grande problema, né? Um grande problema. Nós não somos uma potência militar. Isso é um grande problema no cenário geopolítico hoje. Isso é um grande problema. A gente não tem poder de dissuasão. A gente não consegue. A gente não tem como projetar força em lugar nenhum do mundo, nem dentro do Brasil. Se a Venezuela quisesse invadir o Brasil, a Venezuela invadia o Brasil. Já tem problema. Então a gente deveria. Aí só que a gente tem que se livrar dessas amarras econômicas, né? Dessas amarras que o consenso de Washington e o neoliberalismo colocaram. Eu acho que a gente não deveria ter. A gente deveria rever o fluxo de capitais do Brasil, a gente deveria ter algum tipo de controle, não pode ser essa promiscuidade. O cara entra hoje de manhã aqui e sai no final da tarde para especular aqui dentro do mercado brasileiro. E com os juros brasileiros, né? E isso afeta o câmbio. Aí o Banco Central tem que ficar defendendo o câmbio para não ter impacto na inflação. Então a gente fica refém desse fluxo de capitais, entendeu? Então, por que a China chegou onde chegou, cara? Lá tem fluxo de capitais, desde o início até hoje. Eles controlam o poder da moeda deles, eles controlam o fluxo de capitais. Qualquer país consegue fazer isso? Não, mas o Brasil consegue, porque o Brasil também é um país continental. Se pegar um país pequeno, primeiro, ele não vai ter os mesmos problemas que tem país continental. Segundo, se ele for fazer isso, ele não tem poder para fazer isso. A China conseguiu fazer isso porque ela é um grande mercado. Então ela colocou essas regras, essas amarras que iam privilegiar o desenvolvimento da China, e ela conseguiu peitar o mercado. Não, mas se vocês querem abrir fábrica, essa é a regra aqui. A regra é essa aqui. Se quer produzir, se quer vender, nós temos um mercado aqui de mercado absurdo. Tem 1,4 bi de gente aqui para consumir. Você quer vender aqui? A Coreia do Sul fez com uma população menor que a do Brasil, cara. A Coreia do Sul com o General Park fez exatamente o que a China fez. Por que os Estados Unidos deixou a Coreia do Sul, que era um aliado dos Estados Unidos, fazer? Pelo interesse geopolítico, que você vê como que é, né? Os outros eu ferro. Ali eu não vou ferrar não, porque eu não tenho interesse... Meu inimigo é meu amigo. Eu tenho interesse que eles sejam uma potência econômica na região para fazer frente com a China.
Então ele deixou o General Park não adotar o consenso de Washington. A Hyundai era uma carroça, era um carro horrível. Assim como a Toyota lá no início, antes do Estado desenvolvimentista japonês investir na Toyota, também era um carro ruim. Eles fecharam o mercado, levantaram barreira protecionista e só deixaram a GM entrar. Então, você quer entrar no mercado coreano, vender carro aqui? Você pode entrar, mas você vai ter que produzir os carros na fábrica da Hyundai e vai ter que transferir tecnologia. Aí. E o mercado, então assim, com o tamanho do mercado consumidor que o Brasil tem, ele tem poder de barganha para exigir algumas coisas. Só que aí a gente tem que se desamarrar desse colonialismo mental que a gente se enfiou, né, dessas regras econômicas que a gente aceita dos outros. Mas a gente tá... Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.